recebi aí um pedido de autorização e acho que começamos, né? Mim, colegas, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui do grupo Papo Terra, que é o grupo que ele nasceu no âmbito do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu, que é o PGAUR, e fazemos parte do grupo, então, Fernando Minto, né, que hoje vai ser o mediador da conversa, Roberto Pompeia, Cláudio Amaral e eu, Luiz Otávio de Faria Silva, todos conhecem como Li. E ele já nasceu de sair desse grupo multi-institucional, né? Ele assim, surge a partir da Universidade de São Judas, mas já de saída tem a Escola da Cidade junto, que hoje também temos a honra de ter aqui a Anália Amorim aqui junto com a gente, que é uma ponte maravilhosa ali, e o Pompeia, e eu, que faço parte das duas instituições, e também no Rio, tanto a Universidade de Santa Úrsula, perdão, como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, através da ESG, inclusive, né, Escola Superior de Desenho Industrial, onde estão, das duas instituições... Mas já é outro. Não, é outro. Epa, deixa eu botar aqui a Marilu. E aí, esse grupo, ele, desde o início, tem como prerrogativa refletir sobre a construção com terra, né? E divulgar também, tentando encontrar outras camadas dessa questão e fazendo, obviamente, articulações com perspectivas como é a questão do trabalho livre, que Sérgio aqui representa aqui como cabeça de chave, e Cláudio é um pesquisador, né, também. E aí, hoje, ou na verdade neste ano, né, 2022, a ideia dos eventos mudando um pouco o que foram os eventos do ano passado e do anterior, que eram apresentações, enfim, de um convidado. Neste ano, nós pensamos nessa ideia de conversas, né, de diálogos. Né? Diálogos não só dos grandes temas, vamos dizer assim, que foram colocados para este ano, né, a ideia do um saber ancestral / popular, não, um saber ancestral e a racionalidade técnica, vamos dizer, como é que nós temos contaminações no bom sentido mútuas, né, e possibilidades decorrentes. E aí e também como diálogos de uma conversa entre dois convidados, né? Então hoje para nós é uma honra imensa, né? Sérgio Ferro, né, que já esteve aqui nesse primeiro formato em 2020, e hoje com o João Marcos Lopes, também é uma grande alegria tê-lo aqui, e quem vai fazer a mediação dessa conversa, o Grupo Papo Terra vai ficar aqui de backstage, sim, e eventualmente eu cliquei no link que era na outra fazendo algumas questões. Mas quem vai fazer essa mediação vai ser Minto, Fernando Minto, então eu passo a palavra para ele. Só fazer um agradecimento antes, então, ao PGAUR, ao Programa de Pós-Graduação da São Judas, né, que acolhe e também reverbera internamente na universidade esses eventos, e ao Instituto Ânima, que é o instituto que nos apoia também com bolsas, enfim, na Universidade de São Judas. Então, dizendo isso, eu passo a palavra para o Minto e agradeço aqui a presença de todos aqui nessa tarde que promete ser muito instigante enfim, que traz muitos insumos. Então, Minto, a palavra é sua. Então, boa tarde, né, a todas e todos. Claro que, antes de qualquer coisa, eu também gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, tanto do professor João Marcos Lopes, como do professor Sérgio Ferro, para estarem aqui nessa conversa aqui com a gente hoje. E vou pedir licença aqui para uma breve apresentação, né, de ambos. Professor João Marcos de Almeida Lopes, arquiteto e professor, formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP em 1982, mestre em Arquitetura pela Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, em 1999, e doutor em Filosofia e Metodologia das Ciências pela Federal de São Carlos, em 2004.
ingressou como docente na Universidade de São Paulo em 1999 e atualmente é professor titular, onde ministra aulas na graduação e no programa de pós-graduação, onde também atua como professor orientador. Juntamente com a professora Kemi Ino, dirige o Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, ABS, dedicado ao estudo e desenvolvimento de tecnologias construtivas de baixo carbono. A formação acadêmica e profissional nesse campo, o programa Canteiro Escola, e a pesquisa em habitação e habitat rural. Em parceria com a professora Kate Lloyd Thomas, da Universidade de Newcastle, Knowledge of Architecture, Design and Label for the New Field of Production Studies, dedicado à tradução e difusão da obra de Sérgio Ferro e financiado conjuntamente pela Arts and Humanities Research Council do Reino Unido e adjunto de Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universitária da USP entre fevereiro de 2014 e março de 2019. Atuou como docente em diversos cursos de arquitetura e urbanismo antes de assumir regime de dedicação integral na USP. É autor de Geodésicas e Companhia, com Vitor Amaral Lotufo, e de Arquiteturas da Engenharia ou Engenharias da Arquitetura, com Marta Bogeia e Opanã Rebelo, além de diversos artigos publicados em anais e periódicos da área. É fundador da Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, foi seu coordenador geral entre 1990 e 2005, se mantém como associado até o presente. Bom, professor Sérgio Ferro é pintor, arquiteto e professor, autor da obra incansável, provocador na crítica das relações de trabalho no canteiro de obras e em relação ao desenho arquitetônico. Mais precisamente, configurando aqui para essa conversa, né, eu vou trazer aqui algumas informações. Seu nome é, por vezes, associado ao CRATER, Associação e Laboratório de Pesquisa, referência na investigação sobre arquitetura em terra. Foi nomeado, em 1982, como diretor científico do Laboratório de Saint-Chantier, na Escola de Arquitetura de Grenoble. Em 1994, foi coautor do programa Polo de Ensino, Pesquisa e Experimentação da Construção. E tudo que está aqui eu li, né, mas trazendo também uma outra informação, né, também eu acho pertinente para essa conversa de hoje. Em 1997 foi fundado também aqui no Brasil uma associação, que era a Associação Brasileira de Construção com Terra, a ABC Terra, quando, nesse momento, Sérgio Ferro era o primeiro conselheiro dessa associação. Bom, falando um pouco, então, do contexto aqui da conversa de hoje, a ideia é justamente que ambos criem, né, diferente do outro formato, no qual nós do grupo provocávamos uma pessoa solitária, aqui a gente trouxe duas pessoas para se provocarem mutuamente, né? Então, algumas questões são colocadas, né, para uma provocação, né? E logo depois de eu colocar essas questões, a gente vai abrir com o Sérgio, apresentando aqui as observações, né, que ele pode trazer a partir dessas provocações, e logo depois do professor Sérgio, então, o professor João Marcos. Depois de ambos apresentarem as suas falas, a gente pode, então, criar, né, a continuidade desse diálogo de fato. Bom, aqui vão elas. Então, o nosso grupo investiga diversas abordagens distintas que possam contribuir para uma reflexão crítica acerca da arquitetura e da construção com terra. Isso é o Papo Terra. Dentre as agendas tratadas nas nossas discussões, obviamente, na arquitetura e construção com terra. Inicialmente, eu gostaria de trazer aqui duas categorias dentro desse campo para depois criar o nosso ambiente de conversa. Uma primeira é o trabalho fruto dos saberes ancestrais, populares,
Saber este que tem profundas raízes no acúmulo e na experimentação, que partem do diálogo com o lugar, com a cultura, com os sistemas locais e etc. A outra está mais ligada a uma noção de reprodutibilidade, o trabalho que tem na máquina a possibilidade de imprimir maiores taxas de produtividade no trabalho. Bom, sem querer polarizar ou criar uma dicotomia, mas sim tentando tensionar essas duas dimensões do trabalho, gostaríamos de utilizar como pano de fundo para compreender os possíveis caminhos para a arquitetura e construção com terra no Brasil. Entendemos a histórica ruptura com os métodos até então tradicionais, dentre eles a terra, para que, com o apagamento desse, fosse possível impor uma hegemonia de outros métodos e processos. Uma lógica mais abstrata, como é o caso do concreto armado, por exemplo. Nesse sentido, ficamos curiosos para saber como lidar com uma possível continuidade desses saberes, esses ancestrais, retomando de onde eles pararam, dentro do atual quadro. Entendemos também que o maior desenvolvimento tecnológico hoje nas construções está nos mecanismos de gestão e que o trabalho em forma de manufatura ainda é a forma mais eficiente de extração de mais valor nos processos da cidade. Entendemos, por outro lado, que esses materiais e técnicas que se colocam hoje como hegemônicos incorporam em seus processos emissões gigantescas de CO2. Compreendemos que a arquitetura e construção com terra, na atual conjuntura, pode significar uma possibilidade técnica que dificilmente será capturada pelo capital, justamente pela natureza mais elementar das matérias-primas, insumos e processos. Todavia, gostaríamos de saber até que ponto isso pode significar uma contradição, visto o atual grau de desenvolvimento. E, finalmente, gostaríamos de criar caminhos para pensar a possibilidade de uma construção política e afetiva, pensando na simbólica que carregaria em si a representação da retomada histórica do trabalho desalienado, por que não a possibilidade, por suas qualidades sensíveis, de um trabalho alegre, prazeroso e, portanto, livre. Entendemos que o lugar do trabalho campesino é um potente espaço para a adoção de técnicas pela coerência entre saber fazer e os... Oi, perdão. Tá falhando aqui? Aqui tem gente com o microfone aberto também. Ah, tá. Bom, então só de novo, então a gente coloca essa questão, né, de criar caminhos para pensar a possibilidade de uma reconstrução política e afetiva, pensando na terra como locomotiva simbólica que carregaria em si a representação da retomada histórica do trabalho desalienado e, por que não, a possibilidade, por suas qualidades sensíveis, de um trabalho alegre, prazeroso e, portanto, livre. Está aqui, então, as nossas provocações, né? Isso aqui é um texto que coloca aqui algumas questões que a gente discutiu aqui no camarim, né? Para que a gente possa, então, soltar aqui agora o papo, então. Por favor, então, professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, fique à vontade. Obrigado a você e a vocês, filho. Eu teria começado com uma grande citação do Grundrisse, o texto do Marx, só que eu só tenho edição em francês, se eu for traduzir agora na hora, dá uma bananada danada. O conteúdo dessa situação, que é o fundamental, é o seguinte: ninguém se preocupa porque duas coisas estão associadas e ligadas há muito tempo, desde a pré-história, etc, etc. As coisas que são unidas não despertam nenhum debate, nenhuma discussão. Elas começam a provocar a nossa inquietude crítica exatamente quando elas se separam, quando elas se divorciam, quando elas criam universos diferentes. Eu acho que você apresentou muito bem a questão da terra, porque o que é mais surpreendente na questão da arquitetura em terra é que se há algum material que tenha tanto participado da construção das habitações humanas quanto a terra. E de várias maneiras
possíveis e imaginárias, com uma diversidade de entradas, de soluções, de resoluções absolutamente incríveis. Nós estamos, eu acho, diante de um fenômeno que é típico do nosso século XX, que é o século do assassinato de tecnologias, de destruição praticamente voluntária de tecnologias. É inacreditável, é inadmissível, é incompreensível que esse material com o qual nós temos um contato tão íntimo, tão corporal, tão físico, tão plástico, tão desde as origens, brincávamos com terra, brincamos com a terra, etc., e que, de repente, seja um material excluído. Parece que há, vocês me falaram ontem, já um começo de retorno com a regularização do emprego da terra na construção. É um passo importante, eu acho. Mas, de uma certa maneira, eu acho também que nós deveríamos inverter o vetor da nossa luta, né? Nós estamos lutando agora, incrivelmente, para defender a arquitetura em terra, que é quase defender o fato de respirarmos, defender o fato de que existimos, ou coisa desse tipo. O que nós teríamos que começar realmente a examinar, sondar e tirar a claro é por que esse material tão disponível, tão universal, tão aí, tão nosso vizinho, nosso amigo, por que ele foi ostracizado, porque ele foi interditado, porque ele foi proibido, porque ele foi afastado por umas merdas que vieram no lugar, tipo concreto, tipo ferro, etc., etc., que de maneira nenhuma, nunca terão a mesma ressonância humana, o mesmo pacto conosco que tem a Terra. Eu acho que nós temos que começar a fazer um trabalho inverso, é botar às claras quais são os interesses das construtoras, do universo da produção comercial da arquitetura, do capital na arquitetura. Qual é o interesse desse cidadão capital em desmantelar a arquitetura em terra para que nós possamos, então, por aí, fazendo o caminho inverso, não reconstituir, redevolver a terra, mas acusar, com todas as armas da nossa crítica, da nossa análise, o crime que está sendo cometido contra a humanidade. Nós falamos há bastante tempo já da crise ecológica. O mundo está acabando, nós estamos destruindo a vegetação, o clima está mudando, etc., etc. É verdade, é uma tragédia ecológica imensa. Mas é inimaginável, uma tragédia muito maior, da qual não se fala praticamente, que é a destruição radical, profunda, daquilo que era a nossa naturalidade, a nossa espontaneidade, a nossa vivência normal com as coisas. Eu descobri há pouco tempo um trabalho de um psicólogo russo do começo do século XX, muito engajado com o começo da Revolução Russa, não depois com o desenvolvimento, mas com o começo da Revolução Russa, e um brilhante marxista, um admirador ferrenho do Engels, e que escreveu um livro que eu recomendo, que não é um livro terminado, é um livro que está publicado só em parte, e em outra parte está sugerido, que é a história dos desenvolvimentos das faculdades superiores do homem. Esse livro traça a história do desenvolvimento desde os nossos primeiros contatos com a realidade, nossas primeiras reações diante do mundo, até a elaboração das nossas faculdades mentais, as mais requintadas, as mais elaboradas, que vem quase com o avanço da história. Esse avanço que termina com a razão, com a inteligência, com a liberdade, com a escolha, com a criação, essa evolução, praticamente, nós podemos segui-la ao inverso, se fizermos a história da construção, que é, ao mesmo tempo, uma história da deconstrução do ser humano. Eu estou tentando dar um comecinho nesse trabalho, com os livros que escrevi sobre o gótico, sobre o românico, e sobre a origem do desenho clássico e sobre o concreto. Um trabalho crítico do que é chamado o avanço da humanidade, a criação da humanidade, etc. Ainda há pouco, com a Ediane, estava vendo um filme sobre a Catedral de Estrasburgo, que é tida como uma das mais belas construções do gótico. E isso, o próprio narrador diz, sem ver bem o que ele está dizendo,
que aquela catedral gótica não é nada mais do que uma ex-catedral românica, portanto, feita pelos próprios operários, com trabalhadores mais ou menos autônomos, mais ou menos livres, etc., com o saber fazer deles. O gótico seria uma espécie de encobrimento, de recobrimento dessa arquitetura, que era uma arquitetura espontânea dos trabalhadores, por um bordado que, sob o ponto de vista construtivo, é constituído de absurdos de A a Z. Aquelas colunas magricelas, aqueles bordadinhos, aquelas coisinhas todas. É um rendado que recobre completamente os massivos enormes, gigantescos, de 3 metros de largura, mais ou menos, que sustentam de verdade a catedral. O que nós vemos, e aquilo que nos encanta, é a mentira, é o engodo que recobre a construção românica ainda autêntica. Esse engodo, esse engano, vai progredir, vai aumentar. E, de uma certa maneira, é dificílimo de ser visto, porque precisa quase ir a Estrasburgo e tentar ver ao lado, por trás do rendado, o que está segurando a catedral realmente, para a gente ver essa espécie de dualidade que foi largamente denunciada pelo Viollet-le-Duc, mas não por esse período gótico. Ele adorava o gótico, não sei porquê. Ele era um homem muito lúcido, mas quanto ao gótico, ele caiu no conto, na ilusão narrada e contada pela maioria dos historiadores da arquitetura. Vou terminar por aqui. Eu acho toda essa fala para dizer, ao lado de uma arquitetura que defenda a prática e o uso da terra, é preciso desenvolver um trabalho universitário de pesquisa, de denúncia, mostrando tintim por tintim, detalhe por detalhe, a enganação, o engodo, e o que isso custava, o que isso custou como decadência do mundo do trabalho. Pouco a pouco, o mundo do trabalho foi se transformando num dos métiers mais bonitos que existe, que é o métier da construção livre, da construção feita com liberdade, numa espécie de inferno, no qual cada trabalhador, hoje em dia, é reduzido a reproduzir uma pequena operação de montagem num universo constantemente habitado pela mesma montagem, pelo mesmo fazer, etc., etc., etc. Há um crime contra a humanidade sendo feito no campo da construção. E eu acho que nós podemos e devemos, de uma certa maneira, denunciar esse crime com muito mais vigor do que estamos fazendo com a natureza. Finalmente, aí se trata de ser humano, se trata de nós mesmos. Somos nós mesmos aceitando nossa autodestruição sistemática através da corrupção, da corrosão, da deliquescência do trabalho material. Eu volto depois, eu não posso falar muito tempo, senão eu pego respiração e fica ruim. Super obrigado, então, professor Sérgio. Vamos, então, agora passar para ouvir, agora, então, a fala dele. Por favor, então, professor João, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Muito bem. E de revê-los todos aqui, uns com os cabelos mais brancos, barbas brancas, né, Roberto? Li, Cláudio, muito obrigado, Fernando, pelo convite. Realmente é muito honroso, né, o convite de poder dialogar com o Sérgio, né? A gente tem tido algumas oportunidades aí de conversa por conta do projeto, né, de tradução e difusão da obra dele, e também de algumas outras iniciativas nossas, né? O Sérgio tem participado de uma disciplina optativa, né, que eu e o José Lira, professor da FAUSP, né, estamos dando conjuntamente, né, chamada Leituras do Canteiro. E a semana passada a gente estava justamente apresentando, né, para o Sérgio as nossas visitas, né, às obras. E
E eu testemunhava, né, para o Sérgio um pouco a minha impressão, né, e confirmando o que o Fernando estava falando, né, o quão as empreiteiras hoje em dia estão investindo, né, efetivamente no processo de gestão, né, num canteiro manufatureiro, né, que tem características muito peculiares, né, em termos de manufatura mesmo. A forma de submeter, né, o trabalho, fazer uma passagem, né, da subsunção formal para a subsunção real, ela vai se dando numa espécie de pré-fabricação do trabalho. Então a gente vai alienando, né, cada vez mais a prática dentro do canteiro de obras, né, e isso vai transformando, né, realmente o canteiro de obras numa grande máquina, né, de produzir coisas, né, que bem pouco diz respeito, né, àquilo que a gente imagina como arquitetura. E muito distante, obviamente, dos conhecimentos tradicionais, né? Então, só para introduzir aqui, já que eu mencionei, né, a visita à obra, é uma obra aqui em São Carlos, são 2 torres, de 16 pavimentos cada uma das torres, todas feitas, todas produzidas, construídas, né, com um sistema de formas, né, formas metálicas, que ensanduicham, né, as paredes e sustentam as lajes, né, formas de alumínio, né, formas fabricadas em alumínio, e para as quais se utiliza o concreto autoadensável, o CA. Ele é preparado em loco, né, cheio de concreto, tira o slump, vê aquele abatimento, tal, aquela coisa toda, e depois taca-se uma poção mágica, né, um aditivo no concreto, e ele esborracha. Né, ele precisa, mede-se aí não o abatimento, mas mede-se o diâmetro, né, do tamanho da poça, né, de concreto que é formada ali. A empreiteira trabalha com 19 montadores, eles não são mais pedreiros, carpinteiros, serventes, eles são montadores. E ao todo, em termos de administração da obra, né, são 72 pessoas, incluindo os 19. Mas nisso a gente consegue perceber o tamanho, a proporção, né, que é, né, o emprego de gente na gestão, né, e o emprego efetivo de gente, né, na produção. Grua, não, uma grua para elevação das formas, né, para montagem, auxiliar na montagem. O concreto ele é bombeado num shaft, né, um tubo que sobe por dentro de um shaft do próprio prédio. Né, ele é lançado lá embaixo, no térreo, né, numa caçamba, né, que recebe esse concreto, e ele é impulsionado lá para cima com uma bomba razoavelmente poderosa, né, e isso sai no mangote que é acoplado, né, nesse tubo que está passando, subindo os 10, 11, 12, até os 15 andares, né, para chegar lá em cima. Né, aí engata-se um mangote flexível e isso tudo é distribuído ali. Toda a parte elétrica e hidráulica, a hidráulica não, mas a elétrica já vem pré-montada, né, são aranhas que vêm dentro do saco, você abre o saco, já esparrama aquilo, tudo já está conectado, e eles estão, com isso, produzindo 2 apartamentos por dia. 2, é verdade, a gente viu. O cronograma dele para 224 unidades é de 6 meses. Né? E é impressionante, até por conta de assim, o acabamento. Né? Ele vai subindo, né, na medida que vão sendo concretados, né, os invólucros todos, né, já vem entrando esquadria com vidro, né, alumínio branco, e já o vidro, né, junto. Isso tudo vai sendo seguido com o engessamento, né, preparação das paredes e depois o engessamento, né, delas. E, na sequência, instalação de esquadrias internas, né, batentes sintéticos, né, feitos de material sintético, e, posteriormente, alguns acabamentos. Eles oferecem, para customização, né, dos apartamentos, 54 kits diferentes, né, de customização. Então, o feliz comprador de um imóvel desses, ele pode escolher um piso de porcelanato imitando madeira, ou pode escolher
um laminado, né? Pode ser mais barato, mais em conta. Enfim, uma pia de granito ou uma pia de material sintético, enfim, tem lá os combos, né, de acabamentos que são oferecidos para os compradores. O apartamento custa entre 180 e 200 mil reais, né? É um valor significativo para um apartamento de 43 metros quadrados, no máximo 46, se eu não me falha a memória aqui. E, obviamente, a hora que a gente pergunta de supetão, assim, e o preço por metro quadrado, quanto é que está saindo? Esse é um custo que a gente tem que levantar, porque assim, a empreiteira, vocês nunca vão dizer isso para a gente, né? Vocês nunca vão falar. E ele dá uma risadinha, fala, pois é, isso é uma questão sigilosa, né, da MRV, tal, a MRV, né, a empreiteira. E é isso, né? Mas eu não vim aqui, né, para falar de concreto autoadensável, de forma de alumínio, porque eu estou falando essa coisa toda se o papo é terra, né? Eu acho que, assim, justamente na intenção de corroborar, né, o que essa violência, né, que o Sérgio está comentando, né, e que também o Fernando introduziu, né, dessa substituição mesmo, né, e não é mais assim a substituição, da mesma forma que a gente teve um determinado momento que o tijolo, né, ele substituiu a construção com terra, né, e a construção com madeira no Brasil, e mesmo a construção com pedra, em algumas regiões, também, não, o concreto ele sobrepujou, ele substituiu completamente, né, a construção. É fato, né, a gente conhece a história, né, em 20 anos, né, uma cidade que era toda construída de tijolo, o caso de São Paulo, né, ela foi toda demolida e foi transformada numa cidade de concreto, né, passou a ser construída em concreto. Então, me parece que esse processo não parou, né, ele continua. Então, agora a gente tem sistemas construtivos, né, cada vez mais sofisticados, aspas, né, numa sofisticação que traz para a gente uma questão que eu acho que é fundamental. Eu fiquei apaixonado, venho conversando em outras oportunidades, já falei isso numa conversa lá na UFBA, há uns dias atrás, conversando com o pessoal do PROARC, da UFRJ também, a história de tratar a arquitetura, né, como um ato violento. A formulação não é minha, é do professor Emílio Canetti, professor da Universidade do México, Autônoma do México, da UNAM. E o Canetti ele coloca, né, muito deliberadamente, né, assim, a consideração de que a arquitetura, sim, é um ato violento. E ele especifica, ele detalha, né, como que se dá essa violência. Então, ele fala da violência epistêmica, né, um ensina, os outros aprendem, da violência ambiental, ela é óbvia, né, o tanto de recurso que a gente investe na produção da arquitetura, sem imaginar que isso tem algum limite, né? A violência econômica, né, quem tem pode, quem não tem não pode, se sacode. A violência social, né, a desregulação completa, né, de qualquer possibilidade de equilíbrio, né, entre seres humanos, né? E, por fim, a violência tecnológica, né, que é isso que a gente está comentando aqui, né? Esse tecnicídio, né, que o Sérgio estava comentando, né, a gente vai suplantando um sistema, um processo de produção em cima do outro, né, tentando pensando nisso, né, como o nosso progresso como humanidade. E, na verdade, o que a gente vai vendo, né, à medida que essa violência, né, vai se espraiando, né, a gente vai vendo o quanto isso traz danos, né? E danos não pode significar a mesma coisa que progresso, né, no sentido positivo, né, do termo, se é que a gente consegue formular um. Enfim, o que eu acho é que os arquitetos, né, e tenho defendido isso, os arquitetos eles estão perpetrando, né, eu treino falar essa palavra, perpetrando
essa violência. A gente continua, né, tratando os nossos cursos de arquitetura, né, e reproduzindo, né, as velhas novas, né, perspectivas e opções, né, de pensamento sobre o que é a produção do espaço, a produção material do espaço. A gente não leva em consideração ao propor, né, as nossas estruturas metálicas em concreto armado, né, o quanto isso é danoso, né, para o ambiente, né, não só em termos extrativistas, mas também em termos do impacto do uso, né, que ele é bastante significativo, né, no contexto da vida útil, né, das edificações. O quanto isso, né, não corresponde a uma violência econômica, né, onde a gente presta serviço, né, efetivo, né, àqueles que podem pagar pelo serviço do arquiteto, e por fim, a violência tecnológica, né, a questão social também. E chegando aqui no assunto, né, para fechar um pouco também aqui a conversa, o que me parece, né, evidente, né, o que é que se faz necessário, né, para um processo construtivo, né, ele negar o anterior, né, e como que isso é atravessado, né, também por diversos preconceitos, né, e que são velados, né? Então, especificamente, né, no caso da Terra, é curioso, né, o sumiço, né, disso, da construção com terra, né, paralelamente ao processo de libertação, né, dos escravizados no Brasil. Né? Ao mesmo tempo que eles não ganharam lugar para viver, né, eles se esparramaram, foi uma diáspora, né? Um professor da UFBA, João José Reis, historiador, tem um livro maravilhoso, recomendo, né, A Greve Negra na Bahia, chama Os Ganhadores, a Greve Negra na Bahia de 1857. É um livro incrível, é muito importante, né, tratando justamente da greve, de uma greve que não se tem notícias assim efetivas por parte dos protagonistas. Obviamente não existia registro, né, por parte dos escravizados, né, e o que há é os registros da reação à greve. Então, a Câmara, os políticos, né, os jornais de época, né, todos brancos, né, todos senhores, e nessa descrição da greve começa a aparecer essa diversidade, né, que é a existência dos africanos, né, no contexto brasileiro, particularmente em Salvador. Em alguns momentos raros, muito raros, né, ao longo das 400, 500 páginas eu lembrei muito de você, Sérgio, falando que precisou ler um catatal sobre o anarquismo para descobrir uma pecinha lá da sua conjectura do concreto sobre arma, concreto como arma. É uma coisa parecida. Quando o João José Reis ele comenta, né, que esses ganhadores, que eram carregadores de cadeirinha, de transporte, cidade baixa, cidade alta, né, transporte de coisas que chegavam no porto, né, mercadorias que chegavam no porto, levar para dentro da cidade. Assim, era o pessoal que estava ali, né, trabalhando como ganhador é um bico, né, de transporte de coisas, né, carregando nas costas pessoas e mercadorias. Nos intervalos, né, é uma atividade relativamente sazonal, então não tinha descarga no porto, ninguém estava descarregando nada, enfim, ou estava sobrecarregado, né, o mercado de carregadores de cadeirinha, enfim. Nesses momentos onde eles trabalhavam, na construção civil, né, e comenta-se, né, muito em registros da época, né, inclusive a forma o valor de pagamento, né, dos carpinas, por exemplo, né, que eram tradicionais conhecedores, né, da construção com madeira, que é um antigo carpinteiro, né, são os carpinas. Então, existe toda uma tradição. Estava numa banca outro dia,
de um trabalho, um doutorado sobre madeira. Ela fala assim, a gente não tem tradição de construção com madeira. Um pulo da cadeira. Eu falo assim, como não tem? Ela foi apagada, porque ela se liga, ela se vincula à escravização dos africanos no Brasil. Eu tenho que esquecer isso, eu tenho que sumir isso da minha frente. A construção com terra, a construção com madeira, dizer que a gente não tem tradição nesse tipo de construção é uma tremenda falácia, é uma mentira, né? É realmente a gente fazer um esforço danado para sumir com isso tudo. E conseguiram. Não é que não conseguiram. Né? A gente tem muita coisa que a gente já perdeu. Né? A gente tem que começar a recuperar, a resgatar informações, e muitas vezes é isso. Do mesmo jeito que a gente não tem informação e conhecimento sobre uma greve, né, que parou a Bahia, né, eu esqueci o nome do lugar lá, né? Se não é província, né? Não sei, não lembro, de Salvador, ele parou, literalmente parou, né? A gente não tem informação dos protagonistas, também a gente não tem informação sobre esse conhecimento acumulado ao longo de gerações. Né? Enfim, eu acho que essa violência epistemológica, esse tipo de violência com a própria história, né, do nosso país, a gente precisa começar a fuçar, né, começar a procurar aonde que a gente consegue, né, obter dados, informações e recompor isso como história. Porque, né, vejamos aqui essa tela, né, nem todas as câmeras estão abertas, mas somos muitos brancos aqui, eu diria. Isso é um reflexo, né, realmente, da estrutura social, né, violenta, né, e apaziguadora, vamos dizer assim, no sentido, né, ao mesmo tempo que perpetra a violência, né, ao mesmo tempo a gente fica tentando botar panos quentes nisso tudo. Né? A gente precisa parar de fazer isso. Né? E acho que a construção com terra, né, ela é um mecanismo, é um processo, né, e aí, mas tomando-se muito cuidado, né, para que isso não seja, com a recente normatização, a regulação, né, do uso da terra na construção, não seja capturado, né, também pelo capital. E acho que isso é importante a gente ter clareza também, para ter algum buraco de encher nessa luta, né, que o Sérgio nos propõe aqui, né, em relação às formas, né, de construir e produzir o espaço aqui. Era isso, gente. Bom, obrigado, João Marcos. Temos um monte de coisa aqui que foi colocada, que eu acho que já caminha, né, para uma construção crítica que gera trabalho para a gente para os próximos 50 anos, né, do ponto de vista aqui de produção acadêmica. Então, assim, dois foram provocadores nesse sentido, né? Tanto o Sérgio, quando nos diz que a gente tem que construir a denúncia, né, de um modo muito claro, mostrando todo mundo como atua e quais são os mecanismos, né, dessa violência, então, nas palavras do João Marcos, e o João, que coloca, a gente tem que não, a gente tem que construir, né, essa história de todos os modos, né, desde do ponto de vista mais sensível até o mais político e crítico, mostrando passo a passo como aconteceu, né, para que então essa denúncia proposta seja até embasada num campo crítico e teórico bastante robusto. Agora, eu fico com vontade de ouvir também, assim, citamos aqui as normas, né? Tanto o Sérgio na fala dele como agora o João Marcos. Há 2 anos, em 2020, então foi criada a norma de Adobe. Agora, 2022, em janeiro, né? Então agora nós temos a norma de taipa de pilão. E isso
pode operar de dois modos, né? Ou bem livrando a gente, ou bem aprisionando, né? Isso, inclusive, devo até confessar que foi um tema corrente nos debates ao escrever a própria norma, né? Tem colegas aqui presentes que também participaram dessa redação, e ali toda hora era posto dessa maneira, né? Na hora de definir alguns critérios e alguns padrões dessa norma, a gente ia para alguns padrões que só são possíveis de serem atingidos se a gente tiver ferramentas e equipamentos que possam chegar até ali, sendo que para ser, por exemplo, Taipa de Pilão ou Adobe, dá para ter índices, né? Estou dizendo aqui índices de performance desses elementos, desses componentes, né? Tipo, quanto ela aguenta a compressão, quanto, né, na abrasão e etc. Então, muitas vezes alguns índices, né, que a gente chega só é possível com mecanização e com a introdução de vários elementos químicos, etc. Nem vou falar aqui de gestão de canteiro para conseguir produtividade, mas assim, eu queria trazer também agora para um campo de uma perspectiva de ação, porque me parece, é isso que a gente falou, quando eu digo me parece, é as discussões que a gente faz aqui no nosso grupo do Papo Terra, né? Nos parece que dentro de alguns processos, de desenvolver o modo de fazer, seja na alvenaria de tijolo, né, seja com a madeira, né, na terra, dentro das idiosincrasias ali do próprio sistema, me parece que há brechas, sim, para a gente escapar dessa possibilidade de ser capturado. E daí, no campo da ação, seria legal a gente tentar imaginar onde estariam, né, brechas para a gente poder avançar de modo a fazer essa arquitetura e construção com terra de modo que ela possa atravessar essa condição hoje de episódico, né? Assim, então, tem uma casinha não sei aonde que um grupo tal fez, tem um instituto que está desenvolvendo umas casas dentro do próprio instituto, né? Tem um escritório de arquitetura que produz isso. Né? Sem reproduzir os mesmos problemas que tem em todos esses processos que são hoje hegemônicos. Quando a gente fala que a Terra pode apontar para um caminho possível, né? Ou seja, da gente introduzir um modo de fazer sem repetir boa parte desses problemas, né? De sobreexploração, de alienação, etc., justamente porque é muito fácil montar um canteiro de obra de terra. Eu acho que a grande dificuldade hoje é essa que o João Marcos apontou, que é achar quem sabe. Então, a gente tem que escavar, cavucar e ir achando em cada pedacinho de Brasil ainda esses conhecimentos, né? E essas tradições. Mas ainda fica essa nossa preocupação, como desenvolver isso, né, sem perder essa vitalidade simbólica e sem cair na armadilha que todos caem, né, todos os outros sistemas dessa gestão e da reprodutibilidade do trabalho, tendo como premissa a ultra captura de mais-valia. Queria ouvir um pouco de vocês, se quiserem seguir a mesma ordem, Sérgio e João. Minto, posso, antes disso, só fazer um comentário? Quer dizer, dentro dessa coisa do campo da ação, né, chama atenção para uma outra violência, né, um outro crime em relação à humanidade, que é a questão do trabalho, né? Quer dizer, a gente tem a questão da terra, mas a gestão de como que essa terra vai ser produzida, né? E a questão do trabalho, ela não está colocada só para o canteiro hoje em dia, ela está colocada em todos os níveis, né? Principalmente devido à precarização e à desqualificação do trabalho pela indústria 4.0 e pelas plataformas digitais, né? E aí, a questão voltando à ação, né? A questão das utopias me parecem extremamente importantes, falando principalmente dentro do campo da escola, da pedagogia, né? E aí tem a proposta do trabalho livre do Sérgio Ferro, né? Que vem se casar perfeitamente também com a tecnologia, a técnica da terra, né?
Então, quer dizer, eu só queria chamar atenção nisso, né, para a gente não ficar só discutindo a matéria, mas como que se faz essa matéria, também é importantíssimo se discutir. E a gente tem o Sérgio Ferro aí que já defende essa questão já há algum tempo, né? Obrigado. Obrigado pela deixa. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Sérgio Ferro? Sim, estamos sim. Ouvindo bem. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma pequena provocação com o João, porque ele fala do excesso administrativo com esses novos canteiros de obra. No mesmo dia que o João apresentou esses prédios feitos em São Carlos, foi apresentado um prédio, uma recuperação de um prédio em São Paulo, que, ao contrário desse acontecimento em São Carlos, levou mais de 14 anos para conseguir fazer um pouquinho avançar as obras dentro deles, com tecnologias mais baratas, mais fáceis, mais simples e precárias possível. Eu queria perguntar para o João falou que havia, não me lembro mais os números exatos, João, mas uma porcentagem de gente no canteiro que era X pessoas, mas tinha uma porcentagem muito maior na administração. Eu perguntaria a você, João, que conhece por dentro esse sistema todo, a administração pública que barra, freia, impede que a autoconstrução da usina e outros possam progredir, será que ela não ocupa também tanta gente na administração pública para barrar esse tipo de iniciativa, quanto a administração que faz 2 apartamentos por dia com concreto derramado, etc, etc, etc. Pela minha experiência, as administrações públicas encarregadas de frear pesquisas, movimentos alternativos, etc., etc., é extremamente numerosa no serviço público, o que me parece um escândalo gigantesco e que também a gente tem que comentar. Quantos funcionários das prefeituras de São Paulo e de outros lugares são ocupados em retardar, impedir, dificultar que as verbas que as atividades alternativas têm direito pela Constituição sejam liberadas. A quantidade de documentos que é exigida da usina, por exemplo, para fazer meio metro de obra construída com relação ao que é pedido, eu não sei quanto o que é, nem o que, às grandes construtoras modernas atuais. Eu creio que em matéria de gasto administrativo há quase equivalência, num lado, que seria a tecnologia produtivista dessas grandes empresas, e como a tecnologia antiprodutivista, antiprodução, dedicada a barrar as alternativas que a usina, por exemplo, propõe. Eu acho que há quase paridade aí nesse campo, mas é só uma provocação, Joãozinho. Não, é que eu acho, assim, eu nem entrei no mérito, né, porque foram as duas obras apresentadas ao mesmo tempo. Por uma série de circunstâncias, eu estou em São Carlos, o José Lira em São Paulo, mas aí ele foi visitar uma obra que a usina está acompanhando, né? Depois de 10 anos de obra parada, faz 4 que a usina está praticamente acompanhando, né, o povo lá para tentar terminar essa obra, né? E são 63 apartamentos, 2 pequenas torres, né, na Brigadeiro Tobias, no coração da cidade de São Paulo. Lá do prédio a gente enxerga o viaduto Santa Efigênia, né, desce ali para o Vale do Anhangabaú. E assim, é uma cooperativa, a Copamare, uma cooperativa tradicional de São Paulo, né? É muito conhecida, querida, né? Que é a cooperativa de catadores e recicladores, né, do centro da cidade. E existe já há bastante tempo, enfim. Então, nessa luta, assim, assim, eles são do tempo do crédito solidário, assim, e o Sérgio tem toda a razão, né? Se eu não tinha feito essa conexão, porque essa proporção talvez, né, seja, a Caia está aqui, ela sabe bem, não, o que é esse povo da Caixa Econômica Federal querendo o tempo todo, né? Assim, não, muda o tamanho do vão da porta, aqui é 85, não, muda agora para 82, e a gente fica lá feito sanfona, né, indo e voltando nas decisões técnicas, né?
para resolver. Não, agora passa, você não vai pôr o batente e depois vem com a soleira. Eu quero a soleira passando e o batente por cima. Eu falei, não, não vai prestar isso. Não, não, mas é assim que tem que ser. Aí você cede, né? Porque senão o negócio não sai do lugar. Então, assim, inúmeras vezes, né? Esses funcionários todos, né? Dedicados ali a no caso do Novo Horizonte especificamente, essa obra que o Sérgio se refere, em determinado momento de negociação com a Caixa Econômica Federal, eles queriam, porque queriam que a usina assumisse o papel de empreiteira. Não, vocês são empreiteira. Não, a usina não é uma empreiteira. A usina está assessoria técnica, né, para o grupo poder gerir e tocar a sua obra. Não, não. Se vocês não assumirem esse protagonismo da empreiteira, então não tem liberação do recurso. Assim, é umas coisas absolutamente estapafúrdias que é óbvio, né? As pessoas estão ali, né, só para colocar casca de banana ou areia na engrenagem, né? A coisa realmente não dá. E a proporção talvez até seja maior, viu, Sérgio? Assim, Eu, na eu imagino, quantidade de gente eu que está imagino. ali sendo remunerada Exatamente. para fazer Não isso. produzir. Não deixar produzir. Agora, a questão que o Cláudio coloca em relação ao trabalho, que eu acho que isso, assim, pelo fato, né, de ser uma cooperativa de recicladores, de catadores, então, assim, tem várias coisas que estão chegando na obra, né, que eles estão começando a usar, né? Então, ladrilho hidráulico, né, que no fim foi descartado, estão utilizando lá para revestir alguns pisos, tal. E recentemente chegou uma quantidade enorme de cacos de azulejo. Não tiveram dúvida, eles estão lá revestindo parapeitos, guarda-corpos, assim, com os caquinhos cerâmicos, né? E, assim, a dizer que, mas isso é muito, é quase piegas, né? A gente fica falando, não, não tem preguiça nisso. Não, eles estão se divertindo, efetivamente, se divertindo, colando caquinho, né, nos peitoris e nos guarda-corpos lá das áreas comuns, né, deles lá. Enfim, é isso. E só complementando, é uma estrutura, é alvenaria estrutural, né, assim, a obra parou, né, porque a empreiteira que estava executando as estruturas, como era uma obra que estava sendo contratada por empreitada global, então existia uma empreiteira e uma assessoria técnica que acompanhava, né, o desempenho dessa empreiteira. Mas a empreiteira ela não executou boa parte, significativo, uns 30% dos grautes da alvenaria estrutural. Eu falo aqui, não são neófitos aqui, né? Todo mundo sabe o que significa eu não ter 30% num prédio de 4 ou 5 pavimentos, né? Eu não ter os grautes necessários, né, para garantir a estabilidade da estrutura. Também um conhecido nosso aqui, o Iopanã, foi o que fez, né, o laudo inicial, né, do prédio, para dizer que ele não ia cair, apesar de não ter esses grautes todos, né? E também do processo de recuperação. Quer dizer, o nível o crime que se comete, né, e assim, ele não é punido. Assim, a empreiteira está livre, leve e solta por aí, né, e ela fez isso, né? E a Caixa Econômica Federal pactuou com isso. Ela mediu essa obra, tanto que a gente teve que pedir mais recurso para conseguir chegar no estágio que a obra está agora. Assim, e ainda não está dando. Por quê? Por causa da inflação, pandemia, não sei o que, essa coisa toda. Então, assim, é brutal. A violência ela é brutal e é isso, né? Essa conjuminação, né, entre poder público, empresa privada, enfim. Mas do lado dos moradores, é uma outra conversa. Assim, é o que nos coloca assim, realmente um gás, dá um gás, né? Inclusive para pensar isso de uma outra forma, na perspectiva mesmo de arrancando momentos, vacúolos, né? Como dizia
o Deleuze, né, a respeito do vacúolo de existência, eu acho que vacúolos de trabalho livre, né, assim, momentos em que a gente consegue realizar algum trabalho livre, né, nesse contexto tão difícil, né, e tenso e violento, né, que a gente vive nas obras aí. Bom, agora são 1h15, a gente tinha pensado, né, ali até 1h30, né? Eu queria, de repente, mandar uma última que eu queria até jogar pro Li, porque, assim, pensando nesse lugar que nós estamos hoje, talvez, assim, é tão difícil, né, de colocar, porque a gente tem urgências de toda a ordem, né? E eu acho que uma delas, para além do apagamento da história, da violência no trabalho, de questões econômicas sensíveis que nós estamos falando aqui, tem dentro do campo uma componente que é a ecológica, que a gente tanto conversou aí, né, principalmente o Li, e nessa questão ecológica, né, nós temos aí frentes que não são só as ambientais, mas que são as econômicas e as sociais, isso tudo meio que junto, né? E nesse ponto, me parece que tem um outro apagamento também aí, que é esse cultural, né? Que é essa possibilidade de reconhecimento, né? Eu lembro que na época lá do ABC Terra, ainda nos anos 90, falava-se muito, né, de uma possibilidade de uma integração latino-americana, não a integração, mas uma, né? Uma possível seria de nos reconhecermos, né? E talvez na época ainda, quando no ABC Terra se falava nisso, até a gente falava dessa possibilidade de a gente se reencontrar enquanto Latino-América dentro de alguns lugarzinhos, e talvez a Terra fosse um deles. Eu queria jogar a bola para o Li, para ele provocar um pouco disso também, então, que é assim, de que modo a Terra participa, né? Não sei se positivo ou negativamente, como um agente em busca de uma integração, então, ecológica, né? No nosso campo de produção. Você quer falar um pouco disso, Li? Minto, agradeço muito aí a levantar essa bola aí para poder, enfim, passar para o lado de lá. Acho que o João falou de uma forma que eu achei muito sintética e brilhante, assim, essas várias camadas, né, da dimensão ecológica, vamos dizer assim, né, da utilização dos materiais, né, e a Terra como sendo uma possibilidade de se afastar, pelo menos, né, desse extrativismo enlouquecido que a gente está vendo aí, que é pouco percebido na ponta de quem começa, né, enfim, para aquele que não tem, vamos dizer assim, a valentia, talvez, né, de escarafunchar, mas não é tão percebida essa dimensão da destruição, né, do extrativismo, da mineração, enfim. E também a questão dos materiais na própria na operação do edifício, na manutenção e na questão né, de como garantir o conforto e todos os desdobramentos que isso tem. Então, achei que foi muito sintético e brilhante a maneira como o João falou, e aí eu assim, eu insistiria de repente algumas outras pistas que os convidados aqui possam trazer no que diz respeito a esse papel, né, do material diante dessa crise socioambiental e tal, mas colocando um tempero maior nessa perspectiva ambiental, enfim, na perspectiva ecológica. Mas também vou fazer também uma provocaçãozinha de quebra aqui, que é um pouco isso, quer dizer, de fato, né, assim, fiquei muito impactado com essa dimensão da denúncia que é necessária, né, desse crime, né, enfim, contra a humanidade, e também por toda essa estratégia, quer dizer, muitas aspas aí, sedutora, né, nas formas de administração e de venda do produto XYZ, em que a gente fica mergulhado enfim, embotado, né? Mas eu fico pensando, né,
Aí é quase que assim, tipo, se a gente conseguir estabilizar enfim, essas tensões, né, sei lá, o que o pensamento, o saber tradicional ganha com esse influxo da racionalidade e vice-versa, né? Ou o que pode ganhar, né? E as normas eu acho que são, vamos dizer assim, um instrumento, né, que deixa muito explícito isso, né? E acho que a discussão que aconteceu durante a execução da norma que o Minto relatou aqui é muito esclarecedora, assim, né? Então, como é que a gente não aprisiona, né? E a gente permite né, o acesso a alguns recursos, porque daí vai estar oficializado. Mas, enfim, pensando isso, porque eu sempre tenho a impressão de que há um ganho, né, nessa racionalidade, né? E que a gente poderia, enfim, turbinar o saber tradicional. Enfim, um pouco essa provocação, não sei se fica um pouco até assim, tipo, tentar ver o lado bom, assim, né? Mas nem sei se não gostaria que caísse nisso. Mas, enfim, colocaria para né, os professores aí, Sérgio e João, para eles eventualmente, enfim, refletirem junto aqui com a gente sobre essas questões. E obrigado, Minto, por, enfim, por jogar para mim essa bola. Eu fiz questão de não provocar, porque foi o João que levou esse tema a debate na semana passada, no curso ao qual ele se referiu. Mas me parece que é um bom exemplo para a gente ver que a dita racionalidade serve para os dois lados. Serve para um lado, para produtividade, fazer apartamento, vender rápido, e surrupiar o que foi depositado Minha Casa Minha Vida, e que o cara não pôde continuar a pagar, e o dinheiro dele não é devolvido, mas é acumulado na empresa, isso é um roubo, simplesmente. Lembrar que a tal da racionalidade, desde a era da razão, da época da filosofia das luzes, anda de quatro patas e com muletas, porque não funcionou de jeito nenhum essa da idade da razão, bem pelo contrário. Né? E eu acho que, de uma certa maneira, e aqui é o velho comunista falando, nós estamos vivendo uma luta de classes, que não dá mais tiro na rua, nem assalta trens, etc., mas que todo dia massacra e emprega as mesmas armas em sentidos inversos. A sofisticação administrativa pública, que atingir o nível de merda que ela consegue, é incrível. Né? E essa merda não é uma merda ocasional, é uma merda intencional, ela é deixada acontecer, como aqueles desmoronamentos de lama que a gente vê nas encostas das favelas. Né? A gente está vivendo e vive uma luta cotidiana de classes e está instalada em toda e qualquer atividade nossa. Nesse sentido, eu acho que nós temos a obrigação e dever, já que somos universitários, portanto, de uma certa maneira financiadas pelo dinheiro público, nós somos obrigados a berrar, a denunciar, a gritar, a mostrar e apontar por todos os meios que nós tivermos essa violência cotidiana e constante. A luta de classes não terminou, não tem... terminou em 68, bem antes de 68 já estava terminado. É a luta. Óbvio, eu acho, por exemplo, que há lutas e lutas. Né? Eu acho o trabalho do João e da usina e outros semelhantes que existem, né? Que são aproveitar os bolsões de nada, do abandono, os bolsões da miséria, os bolsões do desespero social, para tentar lá fazer alguma coisa, uma maravilha. E é por aí, eu acho, que a gente vai conseguir realmente fazer alguma coisa nesse sentido. É através desse descaso da humanidade, desse déchet, desse lixo da humanidade, que vai surgir uma outra alternativa. Senão, o futuro está mais ou menos desenhado já. Temos que lutar, e lutar feio, lutar grosseiramente, lutar com todas as armas que nós tivermos, e as armas da teoria são importantes também.
Eu acho que, nesse sentido, né, das possíveis frentes de batalha, de luta, o pessoal que está na escola da cidade, né, também está tentando, né, chegar numa abordagem do ensino médio, e a experiência que a gente está levando aqui em São Carlos também, numa escola, num conjunto habitacional que foi construído na época do Minha Casa Minha Vida, são 1.000 casas construídas, tá? Numa cidade de 70 mil domicílios, de repente, um ano e meio, 1.000 casas, né, foram produzidas aqui. E, enfim, uma periferia da periferia, né, da cidade, uma zona de expansão, né, assim, e a escola de ensino médio com a qual a gente está trabalhando fica no extremo dessa periferia. Ela já está ali bordejando a mata, né, uma matinha que tem o cerrado que tem em volta. E a gente propôs, né, assim, dentro da perspectiva do novo ensino médio, que é uma iniciativa federal que depois está sendo implementada pelo governo estadual também, né, cheia de problemas, de questões, né, mas existe lá os tais percursos formativos, as disciplinas eletivas. Tá? A gente propôs, né, uma disciplina eletiva em tecnologias construtivas de baixo carbono. Terminamos agora o primeiro módulo, né, de construções com bambu. Eu pedi a bênção do nosso Antônio Beraldo, acho que ele me ajudou bastante, né? Enfim, vocês não imaginam a dificuldade que é na aula, né, para meninos de 15, 16 anos, né, assim, aquele auge da adolescência, né, de 14, 15, 16 anos, na periferia de uma cidade como São Carlos. São 24, 25 alunos, mais ou menos, acho que 24, se eu não me engano. E aí, assim, Roberto, botei borrachinha, garrote, palito, né, de tudo quanto é jeito para os meninos se divertirem lá, mas assim, não tinha meios, assim, era complicadíssimo, né? Até a gente começar a construir uma geodésica. Foi fantástico, assim. Eles começaram a ver aquele negócio crescer, uma geodésica de 6 metros de diâmetro, começaram a ver aquilo aparecer, feita de bambu. Assim, aquilo brilhou nos olhos dos meninos de uma tal forma que, assim, que acho que assim, aponta para essas possibilidades, Fernando. Eu acho que assim, é buscar esses buracos, né? Assim, aqueles meninos, você olha para eles assim, e fala, nossa, a maioria negros, né? A maioria periféricos, né? A maioria deles muito pobres, né? E assim, colocados numa situação de precariedade extrema ali naquela situação, mas dispostos, né? Assim, e operando ali, atuando, né? Junto com a gente lá, construindo a tal da geodésica. É uma experiência, foi significativa, assim. Acho que aparece isso no Instagram, Facebook, enfim, qualquer coisa, vocês dão uma procurada aí que vocês vão ver. A geodésica é muito bonita. E bonito foi o processo todo. Mas eu acho que, assim, só para não terminar nessa coisa assim, então a gente... Não, acho que é buscar essas brechas, né, que se abrem, né? Tipo, existe um monte de contradição nessa história do novo ensino médio. Assim, não tem dúvida, né? É absolutamente criticável, né? Assim, mas assim, tem uma brechinha ali. Como é que a gente atua nessa brechinha? O que a gente pode fazer ali dentro? Né? Porque os meninos estão lá, né? Eles estão ali envolvidos por tráfico, por gangues, por uma série de coisas. Né? E como é que a gente atua nisso? Enfim, acho que é buscar essas brechas mesmo. Isso. Eu falei ainda há pouco em tarefas revolucionárias, eu sei que vocês já estão cumprindo parte dela imensa, mas uma das tarefas revolucionárias mais urgentes é fazer uma história e uma narração das experiências múltiplas da usina. Há um tesouro de humanidade, de possibilidade na mão de vocês que tem que ser divulgada, publicada, etc. É uma das atividades
eu acho fundamentais, atualmente, mostrar que um outro caminho é possível, que vocês da usina já o abriram e o estão escancarando. Mais uma vez, o Sérgio me dando bronca. É bronca na usina. Não, você já me disse que está começando esse trabalho, você me disse que está começando esse trabalho, por isso que eu repeti. Tudo bem, estou brincando. Eu tenho uma admiração pela usina que não tem tamanho. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui perto de 1h30. Tivemos aqui a generosa, então, contribuição, tanto do professor João como do professor Sérgio. Queria agradecer enormemente essa disposição e, principalmente, toda essa... Para nós fermento e gasolina, assim, a gente vai fazer disso certamente um campo aqui para a gente poder avançar cada vez mais nas nossas ações. Então, assim, super obrigado. Queria passar aqui também para os meus colegas que quiserem fazer os últimos apontamentos e agradecimentos, e depois a gente podia finalizar com o Sérgio e João também, se quisessem deixar uma última palavrinha. Pode ser? Li, Pompeia, Cláudio, vamos lá? Perfeito, eu reforço os agradecimentos aqui, uma alegria, uma honra, um momento aí de muitas coisas aí que deixam a cabeça da gente fervilhando, e enfim, vamos para essas ações aí que já foram aí listadas aí, vamos reforçá-las e enfim, ativá-las. Pompeia, eu vi que fez um monte de pergunta no chat, não sei se ele quer fazer um comentário, que acho que era legal. Não, eu só deixei registrado, queria agradecer muitíssimo ao Sérgio, ao João, deixar aqui minha gratidão profunda por participar de uma ideia que caminha no sentido da humanidade, né? Ela não está andando na direção de eliminar déficits habitacionais, ou seja lá o que for, produzindo números fantásticos, né? A arquitetura de massa, né? A agricultura de massa. Não, a construção em terra é exatamente o oposto, é na direção das pessoas, dos homens, das comunidades, das identidades, do reforço das identidades locais, né? E da saúde humana. Então, eu queria deixar meu profundo agradecimento a vocês. Eu queria também agradecer, e essa coisa das brechas, acho que me tocou fundo, porque acho que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Acho que foi uma excelente oportunidade. Eu aprendi, deixa eu só falar, na verdade eu gostaria que o Sérgio falasse isso, mas semana passada ele ficou falando uma coisa que foi muito legal, Roberto, que é assim, a gente precisa gastar trabalho, a gente precisa fazer tudo devagar, não precisa fazer tudo correndo, tudo depressa, com alta produtividade. A indústria fez mal para a humanidade, ela não fez bem. A industrialização não é uma coisa boa. Perfeito, perfeito. Obrigado, É isso, João. Sérgio. A palavra final. É isso, sim. Obrigado, João. Obrigado a vocês todos por ter a paciência com um mamute que ainda se desloca. E eu estou aqui, então, do mundo do mamute. Quem que é? Aquele o tigre já aposentado. Bom, gente, foi um prazer. Júlia, foi bom te ver aqui. Chico Barros, presta atenção no caminho aí, cara. Não tira o olho da direção, não. Cadê Chico Barros? Está aí? Está por aqui. Ó. Chico, você me prometeu notícias sobre o canteiro de obras do MST que você está fazendo, e nunca mais eu tive. Por favor, me mande. Aproveitando oportunidades. Mando sim, Sérgio. A orelha ficou puxada aqui, pode deixar.
Boa tarde, então, Obrigado, pessoal. gente. Super obrigado. E Boa tarde para vocês. é isso. Muito obrigado. Abração para todo mundo.